Paz de Cristo a todos os irmãos, amigos que nos acompanham no Facebook. Eu dificilmente posto algum vídeo, mas devido aos ocorridos esta semana com relação ao tema do suicídio, dois pastores que infelizmente optaram por tirar a própria vida, e devido ao que eu estou lendo, muitas postagens que estão sendo feitas, muitas delas postagens acolhedoras em relação à igreja e à família dos pastores, mas outras mensagens também nada legais, nada interessantes em relação a este momento. Por exemplo, o debate se estes que tiraram a vida foram, melhor dizer, para o céu ou para o inferno. Eu penso que esse é um debate teológico e que fazê-lo nas redes, pelo menos neste momento, não é interessante, não vale a pena, até porque por detrás dos ocorridos estão vidas, pessoas reais, de carne e osso, que têm sentimentos e que precisam neste momento serem acolhidas, abraçadas por todos nós da comunidade cristã. Então eu penso que não é o momento de se fazer tal debate, até porque se foram para o céu, a minha teologia, seja a favor ou contra, não vai fazer diferença. Se foram para o inferno, a minha teologização não vai mudar o fato. O que nós temos nas Escrituras é que quando qualquer um de nós morrermos, seguirá o juízo. É o que está escrito na carta escrita aos Hebreus. Então não compete a nós julgarmos se foram para o céu ou não. Eu penso que algo oportuno neste momento é que nós devemos nos preocupar com aqueles que estão vivos, com aqueles que estão à beira de cometer o mesmo comportamento, que estão à beira da mesma tragédia. E são pessoas, são indivíduos que na grande maioria das vezes estão entre nós, são pessoas que estão sorrindo, são pessoas que estão aí no meio da multidão. Muitas vezes são pessoas afortunadas, então o problema não é financeiro. Mas nós sabemos que suicídio não é só uma questão espiritual, não tem só talvez um diabinho ali por detrás, estimulando esse tipo de fatalidade, mas é uma questão também de saúde pública, é uma questão também de percepção comunitária, social. A Organização Mundial de Saúde mostra-nos que cerca de 350 milhões de pessoas hoje são afetadas com a depressão. E depressão é o caminho acertado, se não tratada, se não cuidada, é o caminho acertado para o suicídio, ou pelo menos a tentativa de um suicídio. Então eu penso, para concluir a minha fala, que nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão vivos. E lembrando também que pastor, gente, é ser humano. Pastor é uma pessoa, é um indivíduo que tem dilemas, problemas, sofrimentos, como qualquer outra pessoa, que acerta, que erra, que busca santidade, que muitas vezes resvala no caminho do pecado, da perdição, como qualquer outro ser humano. Eu acho que a grande diferença é que muitas vezes, infelizmente, o pastor está revestido de uma blindagem que não é real, como se ele estivesse acima dos demais seres humanos, como se ele fosse capaz o tempo todo de lidar com os problemas de todos que estão à sua volta. Mas a verdade é que muitas vezes o pastor ele é um solitário, ele não tem ninguém
para lidar com os seus problemas, com as suas dúvidas, com os seus conflitos, com os seus medos, o que não deveria ser assim. A carta de Tiago nos afirma que confessai as vossas culpas uns aos outros e sereis sarados. E eu me refiro aí, quero ampliar a discussão, e penso que culpa não se restringe tão somente a pecados, não é confessar tão somente pecados, porque a culpa muitas vezes ela é muito mais ampla do que simplesmente o equívoco, a ambiguidade, a transgressão. Mas existem situações e circunstâncias do cotidiano e do dia a dia em que muitas vezes o pastor não encontra uma pessoa amiga de verdade, que não tenha segundas intenções, segundos interesses, mas que esteja ali aberta a compartilhar com um ser humano, de ser humano para ser humano, e ajudá-lo. Então muitas vezes ele se fecha no seu deserto, se fecha no seu vale, se fecha na sua caverna, e aí está a oportunidade que muitas vezes o arqui-inimigo de nossas almas encontra para influenciar esse momento de fraqueza. Então, meus irmãos, precisamos nos preocupar com aqueles que estão vivos, precisamos acolher os que estão vivos, pregar o Evangelho, pensar de forma real, prática, de forma vívida no Evangelho da bem-aventurança, da felicidade proposta por Jesus, que é ultra circunstancial, de uma alegria que é ultra circunstancial e que é possível ser vivida, experimentada. Mas isso é possível na comunidade, na realidade coletiva, da prática do amor, da misericórdia, do perdão, da ajuda, da cumplicidade. Precisamos resgatar aquele evangelho de Atos, de tudo em comum, de partilhar a mesa, de partilhar a oração, de ter tudo em comum, de ter o temor do Senhor no coração e de sofrer juntos. Então precisamos resgatar essa verdade, resgatar os nossos irmãos que estão sofrendo, que estão à beira do naufrágio. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos avive nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Um abraço a todos. Deus os abençoe.